o milagre que a medicina não pôde explicar. Tiago tinha apenas 28 anos quando os médicos lhe deram a sentença: síndrome de Arnold-Chiari, malformação congênita. A cirurgia é arriscada, e mesmo assim, não há garantia de que você voltará a andar sem dor ou até mesmo a se mover normalmente. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo em pregos. Ele olhava para as ressonâncias, para os laudos, para o rosto sério do neurocirurgião, e sentia o chão sumindo debaixo dos pés. A doença havia se manifestado aos poucos. Primeiro, foram as dores de cabeça insuportáveis, como se alguém apertasse seu crânio com mãos de ferro. Depois, vieram as tonturas, os desmaios repentinos, a fraqueza nas pernas. Atividades simples, como amarrar os cadarços ou segurar um copo, tornaram-se desafios. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a sensação de que seu corpo estava se desligando aos poucos era constante. Tiago, que sempre fora um homem ativo, trabalhava como técnico em informática e adorava jogar futebol com os amigos nos fins de semana, agora mal conseguia sair da cama sem ajuda. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chorava em silêncio no quarto enquanto arrumava suas roupas. Meu filho, nós precisamos buscar a Deus, ela dizia, com a voz trêmula. Tiago, porém, havia se afastado da igreja há anos. Criado em um lar católico, tinha ido a missas quando criança, mas a vida adulta o levou para outros caminhos. Oração não vai consertar minha coluna, mãe, respondia, amargurado. Mas o desespero, às vezes, nos leva a lugares que a razão rejeita. Foi então que um colega de trabalho, um homem quieto chamado Roberto, percebeu seu sofrimento. Roberto era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Tiago só conhecia de nome. Irmão, eu não sei se você acredita, mas na minha igreja, Deus tem feito coisas que os médicos não explicam. Se quiser, venha conosco domingo. Não custa nada, disse, com uma calma que intrigou Tiago. Ele hesitou, mas a dor e o medo falavam mais alto. Tudo bem. Eu vou, respondeu, sem muita convicção. O primeiro culto. No domingo seguinte, Roberto buscou cedo. Tiago entrou na sala de reuniões da CCB com um misto de curiosidade e ceticismo. Não havia instrumentos musicais, nem corais ensaiados, nem palcos iluminados. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, sentados em cadeiras enfileiradas. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia nas mãos. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, sem acompanhamento. Tiago não conhecia as letras, mas algo naqueles cânticos o tocou. Senhor, a ti clamamos, ouve a nossa voz, as palavras pareciam sair do coração daqueles que cantavam. Ele sentiu os olhos ardendo, mas se controlou. Quando chegou o momento das orações, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Tiago, com dificuldade, se abaixou, apoiando as mãos no banco à frente. Ouviu irmãos e irmãs orando em voz baixa, com uma sinceridade que ele nunca havia visto antes. Senhor, tem misericórdia deste teu servo. Dá-lhe força, Senhor. Cura-o, se for da tua vontade. As palavras de Roberto, ao seu lado, o fizeram tremer. No final do culto, houve a Santa Ceia. Tiago observou, emocionado, enquanto os irmãos passavam o pão e o cálice, lembrando o sacrifício de Cristo. Isto é o meu corpo, partido por vós. A solenidade daquele momento o fez refletir sobre sua própria vida. Será que Deus realmente se importa comigo? Pensou. A fé que nasce no desespero. Tiago começou a frequentar as reuniões. Não era fácil, as dores o deixavam exausto, e muitas vezes ele chegava em casa chorando, frustrado por não ver uma melhora imediata. Mas algo dentro dele estava mudando. As palavras do ancião, baseadas apenas na Bíblia, ressoavam em sua mente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele ouvia. Os milagres que ele fez há 2000 anos, ainda faz hoje. Uma noite, após um culto de oração, o ancião se aproximou dele. Filho, você tem buscado a Deus de todo o coração? Perguntou, com um olhar penetrante. Tiago abaixou a cabeça. Estou tentando, irmão. Mas é difícil acreditar quando o corpo dói tanto. O ancião colocou a mão em seu ombro. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de confiar mesmo quando não vemos. Deus conhece seu sofrimento. Não desista.
Aquela conversa o marcou. Naquela mesma semana, Tiago decidiu ser batizado nas águas. Se Deus é real, eu quero entregar minha vida a Ele, disse a Roberto. O batismo foi simples, como tudo na CCB, sem alarde, sem shows, apenas irmãos cantando hinos e um coração sendo lavado pela graça. Quando Tiago saiu das águas, sentiu uma paz que não entendia, mas que não podia negar. O dia em que Deus respondeu. Foi em um culto de quarta-feira, uma reunião pequena, com poucos irmãos presentes. Tiago havia chegado com dores tão fortes que mal conseguia ficar em pé. Sentou-se no fundo, com a cabeça baixa, as mãos trêmulas. O ancião anunciou que seria um momento de oração especial pelos enfermos. Se há alguém aqui que precisa de um milagre, que se levante, disse o ancião. Tiago hesitou. Seu orgulho ainda resistia. Mas então, como se uma força maior o impulsionasse, ele se levantou. Suas pernas tremiam, e ele segurou no banco para não cair. Os irmãos se aproximaram. Mãos foram postas sobre sua cabeça. Ele fechou os olhos e ouviu as vozes unidas em súplica: Pai Celestial, tem misericórdia deste teu filho. Livra-o deste sofrimento, em nome de Jesus. Tiago sentiu algo estranho, um calor percorrendo sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem ajustando algo dentro dele. De repente, uma dor aguda o atravessou, como uma facada, e ele gritou. Os irmãos o seguraram, orando com mais fervor. Então, tão rápido quanto veio, a dor sumiu. Tiago abriu os olhos, confuso. Movimentou os dedos dos pés. Dobrou os joelhos. Levantou os braços. Não havia dor. Não havia fraqueza. Uma energia nova percorria seu corpo. Eu estou curado, gaguejou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os irmãos louvaram a Deus em voz alta. Alguns choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Este é o poder do nosso Deus. Aleluia! Tiago caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. Ele não entendia como, não entendia por quê, mas sabia uma coisa: Deus o havia tocado. A vida depois do milagre. Nos dias seguintes, Tiago voltou ao médico. Exames foram repetidos. O neurocirurgião, incrédulo, comparou as novas imagens com as antigas. Isso não faz sentido. A malformação, ela simplesmente não está mais aqui. É como se nunca tivesse existido, murmurou, confundido. Tiago sorriu. Deus fez o que a medicina não pôde. Ele não escondeu seu testemunho. Na CCB, deu seu depoimento de pé, como é costume entre os irmãos. Eu vim aqui cheio de dúvidas, cheio de dor. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi através de homens, não foi através de remédios, foi pela fé, pela oração, pela graça dele. Muitos choraram ao ouvir. Alguns, que também lutavam contra doenças, se animaram a buscar a Deus com mais fé. Tiago hoje serve na igreja. Não como ancião, não como pregador, mas como um irmão que ajuda onde pode, visitando os enfermos, incentivando os novos, testificando do poder de Deus. Sua mãe, Dona Maria, agora também frequenta a CCB, e seu coração transborda de alegria ao ver o filho saudável, ativo, cheio de propósito. A lição que ficou. Muitas vezes, nós buscamos respostas nos lugares errados. Tiago aprendeu que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece impossível. A congregação cristã no Brasil não oferece espetáculos, não promete cura instantânea, não usa de artifícios para emocionar. Oferece algo muito mais profundo: a palavra de Deus em sua pureza, a oração com sinceridade, e a fé que move montanhas. O milagre de Tiago não foi apenas físico, foi espiritual. Ele descobriu que, quando nos rendemos a Deus de todo o coração, Ele age de maneiras que ultrapassam nosso entendimento. Não porque mereçamos, não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele é bom. E isso, nenhum médico, nenhuma ciência, nenhuma filosofia pode explicar. Só quem vive, sabe. Tiago voltou para casa naquele domingo com o coração leve, mas também com uma pergunta que não saía de sua mente: e agora, Senhor? A dor nas costas ainda existia, porém não com a mesma intensidade de antes. Era como se algo dentro dele tivesse mudado, como se uma paz desconhecida o envolvesse, mesmo diante da incerteza. Naquela noite,
enquanto se deitava com cuidado para não forçar a coluna, ele sentiu o impulso de pegar a Bíblia que ganhará de um irmão na igreja. Nunca tinha sido de ler muito, mas naquela hora, abriu ao acaso e seus olhos caíram em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras pareceram escritas só para ele. Tiago chorou, não de dor, mas de alívio, como se Deus estivesse ali, no quarto escuro, sussurrando: confie em mim. Nos dias seguintes, ele continuou frequentando os cultos, mesmo quando as dores voltavam com força. Não reclamava, não questionava. Apenas orava, em silêncio, com as lágrimas escorrendo enquanto os hinos eram entoados. Os irmãos notavam sua fé e o encorajavam, mas ninguém sabia o quanto ele ainda sofria. Até que, numa quarta-feira de doutrina, algo inesperado aconteceu. O irmão que presidia o culto falou sobre a importância da perseverança na oração. No final, convidou aqueles que tinham algum pedido especial a se ajoelharem. Tiago hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a se levantar. Com dificuldade, abaixou-se, apoiando as mãos no banco à frente. Não pediu cura. Não exigiu nada. Apenas disse: Senhor, se for da tua vontade, me fortalece. Se não for, me dá forças para suportar. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Era o irmão mais velho da igreja, um homem de poucas palavras, mas de uma fé que impressionava a todos. Irmão Tiago, ele disse baixinho: Deus ouve as orações dos que confiam nele. Não desanime. E orou por ele, não com palavras bonitas ou gritos, mas com uma simplicidade que tocou o coração de Tiago. Quando se levantou, algo era diferente. Não foi uma cura instantânea, não foi um raio de luz. Mas a dor, que antes parecia um peso insuportável, agora era apenas uma lembrança distante. Ele moveu o corpo com cautela, esperando a pontada costumeira, e nada. Só um alívio profundo, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas literalmente. Nos dias que se seguiram, Tiago percebeu que poderia se sentar por mais tempo, que conseguia se curvar sem gemer de dor, que dormia sem acordar com pontadas. Os médicos, quando o revisaram, ficaram surpresos. Melhora espontânea, disseram, sem explicação. Mas Tiago sabia. Não era espontâneo. Era divino. O verdadeiro milagre, porém, não foi só a coluna sarada. Foi o homem que Tiago se tornou. Antes, ele era impaciente, cheio de revolta contra Deus por permitir seu sofrimento. Agora, via cada dia como um dom, cada dor que restava como um lembrete de que Deus o sustentava. Começou a ajudar outros doentes na igreja, levando-lhes palavras de esperança, não com promessas vazias, mas com a certeza de quem havia sido tocado pelo alto. Sua mãe, que sempre teve fé, mas nunca imaginou ver o filho tão transformado, certo dia lhe perguntou: Filho, o que aconteceu com você? Tiago sorriu, olhando para o céu como se visse algo além das nuvens. Mãe, eu encontrei aquele que carrega minhas dores. E agora, não tenho mais medo de nada. Hoje, anos depois, Tiago ainda frequenta a mesma congregação cristã no Brasil. Não como um homem que foi curado, mas como um servo que entende que a fé não é sobre milagres espetaculares, mas sobre confiar em Deus mesmo quando o caminho é escuro. Sua história não é contada com orgulho, mas com gratidão porque ele sabe que, se Deus sarou seu corpo, foi para mostrar que pode sarar também a alma. E assim, entre hinos, orações e a palavra pura, Tiago segue seu caminho, não mais arrastando o peso de suas dores, mas carregando no peito a certeza de que, para Deus, nada é impossível. Nem mesmo transformar um coração quebrado em um testemunho vivo de sua bondade. Naquela mesma congregação, onde as paredes guardam histórias de lágrimas transformadas em louvor, Tiago começou a notar algo que antes passava despercebido: outros rostos marcados pela dor, outras mãos que tremiam ao segurar o inário. Ele reconhecia aquele olhar, o mesmo que teve por anos, quando a dor parecia maior que a fé. Foi então que, numa tarde de sábado, após o culto, ele se aproximou de um jovem chamado Lucas, que chegava sempre com a mãe, mas nunca subia ao altar para oração. O rapaz, de apenas 19 anos, tinha os ombros curvados como se carregasse um fardo invisível. Tiago não precisou perguntar, bastou olhar em seus olhos para ver o desespero que conhecia tão bem. Você quer conversar? Perguntou, com a voz calma de quem já esteve no fundo do poço e sabe que há uma mão estendida. Lucas hesitou, mas algo na tranquilidade de Tiago o fez assentir.
Sentaram-se nos bancos de madeira, aqueles mesmos onde Tiago já havia chorado suas próprias batalhas. E então, entre pausas e suspiros, o jovem contou, uma doença rara, diagnosticada havia 2 anos, que os médicos diziam não ter cura. As dores eram tão fortes que, às vezes, ele desejava não acordar mais. Tiago não ofereceu palavras vazias. Não falou em tudo vai passar ou Deus tem um plano. Em vez disso, compartilhou sua própria história, os anos de sofrimento, as noites em claro, a sensação de que Deus estava distante. Mas também falou daquela manhã em que, no altar, sentiu algo mudar. Não foi um raio do céu, não foi um grito de estou curado. Foi uma paz que encheu o peito, como se alguém tivesse sussurrado, confia. Eu estou aqui. Às vezes, a gente acha que Deus só age do jeito que a gente quer, disse Tiago, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. E mesmo quando a dor não some logo, ele não nos deixa sozinhos. Lucas abaixou a cabeça, e Tiago viu as lágrimas caírem em suas mãos. Não foram palavras que o convenceram, mas a certeza nos olhos daquele homem que, mesmo curado, ainda carregava as marcas da luta e, mesmo assim, sorria. Na semana seguinte, Lucas voltou. E dessa vez, quando o irmão na fé convidou os enfermos a se aproximarem para a oração, ele se levantou. Tremia, mas foi. Tiago o acompanhou, não como alguém que já tinha todas as respostas, mas como um irmão que sabia o que era caminhar na escuridão e ainda assim acreditar na luz. Os meses passaram. Lucas não teve uma cura instantânea como a de Tiago. Mas algo mudou. As dores ainda vinham, mas agora ele as enfrentava de outra maneira. Começou a servir na igreja, ajudando a organizar os inários, a receber os visitantes. E, aos poucos, seu rosto foi perdendo aquela sombra de desespero. Não porque a doença tinha sumido, mas porque ele encontrou algo maior que ela, a paz de saber que, mesmo no vale, não estava sozinho. Um dia, depois de um culto, a mãe de Lucas abraçou Tiago com os olhos brilhando. Não sei como agradecer, ela disse, a voz embargada. Meu filho voltou a sorrir. E isso, para mim, já é um milagre. Tiago sorriu, lembrando-se de quando sua própria mãe dissera algo parecido anos antes. Ele sabia que nem sempre a cura vem do jeito que a gente espera. Às vezes, ela vem na forma de uma mão estendida, de um abraço no momento certo, de uma fé que não desiste mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E assim, a história de Tiago se multiplicava. Não porque ele era um herói, mas porque havia aprendido que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Um coração que, mesmo ferido, escolhe amar. Que, mesmo com cicatrizes, escolhe servir. Que, mesmo sem ver o fim do caminho, escolhe confiar. Hoje, quando Tiago olha para trás, não vê apenas o dia em que suas dores físicas desapareceram. Vê uma vida que foi restaurada pedaço por pedaço, primeiro o corpo, depois a alma, e agora, através dele, a esperança de outros. E isso, ele sabe, é a maior prova de que Deus não apenas opera milagres, mas os usa para escrever histórias que nunca terminam. Histórias de fé que se tornam faróis para quem ainda está no escuro, provando que, na congregação cristã no Brasil, não há dor que Deus não possa tocar, nem coração que ele não possa transformar. Tiago não imaginava que sua história ainda teria tantos capítulos. Depois do milagre que o libertou das dores crônicas, ele achou que sua missão era apenas testemunhar o que Deus havia feito por ele. Mas o Senhor tinha planos maiores. Um domingo, enquanto ajudava na organização dos assentos na igreja, um irmão mais velho se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era o Sr. Antônio, um homem conhecido por todos por sua fé inabalável, mas que, nos últimos meses, andava cabisbaixo. Sua filha, Luciana, de apenas 19 anos, estava há semanas em um hospital lutando contra uma doença rara. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Irmão Tiago, eu ouvi seu testemunho semana passada, disse o Sr. Antônio, segurando com força o braço dele. O Senhor falou que Deus não desiste de ninguém. Será que ele ainda pode ouvir a gente? Tiago sentiu o peso daquela pergunta. Ele conhecia bem o desespero de quem vê um ente querido sofrendo. Mas também conhecia o poder da oração que não desiste. Sem hesitar, convidou o Sr. Antônio para se ajoelhar ali mesmo, entre os bancos da igreja ainda vazios.
E começou a orar, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que o havia sustentado nos dias mais escuros. Senhor, o Senhor Antônio já carregou muitas cruzes, mas essa está pesando demais. Eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu sei que o Senhor vê as lágrimas dele. E se for da tua vontade, toca na Luciana como tocaste em mim. Dá a esse pai um milagre para contar. Os dias passaram, e Tiago não deixou de visitar o Senhor Antônio e sua família. Levaram a Luciana para ser ungida na igreja, como manda a palavra. Os irmãos se uniram em jejum e oração. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto Tiago lia a Bíblia em casa, o telefone tocou. Era a voz trêmula do Senhor Antônio do outro lado da linha. Irmão Tiago, os médicos não explicam, mas a Luciana abriu os olhos. Eles disseram que os exames estão melhores. Não tem explicação. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Mais uma vez, Deus mostrava que sua mão não está encurtada. Não era apenas a cura de Luciana que comovia, mas o fato de que, através daquele milagre, uma família inteira se reencontrou com a fé. O Senhor Antônio, que antes mal conseguia levantar da cama de tão abatido, agora estava de pé, firme, louvando a Deus nos cultos. E Luciana? Ela não só se recuperou como, meses depois, estava ali, na mesma igreja, cantando nos corais de jovens, com um sorriso que iluminava a todos. Mas a história não parou por aí. Tiago começou a perceber que Deus o estava usando de uma forma que ele nunca imaginou. Jovens que antes se afastavam da igreja agora o procuravam, querendo ouvir suas palavras. Pessoas com doenças, com dores emocionais, com famílias despedaçadas, chegavam até ele pedindo oração. E Tiago, humildemente, apenas apontava para o mesmo Deus que o havia transformado. Eu não tenho poder nenhum, dizia ele, segurando as mãos daqueles que choravam na sua frente. Mas ele tem. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, o que começou como a história de um homem curado de uma dor física se tornou um rio de bênçãos que alcançou muitas vidas. Tiago aprendeu que os milagres não são só para nos salvar, mas para nos ensinar a salvar outros. Que a fé não é um dom para guardarmos só para nós, mas uma chama para acendermos em quem ainda está no frio. Hoje, quando Tiago entra na congregação cristã no Brasil, não vê apenas um lugar de culto. Vê um hospital de almas, onde corações quebrados são consertados, onde lamentos se transformam em louvor, onde o impossível se rende ao poder de Deus. E ele sabe, mais do que nunca, que sua história não é sobre ele, é sobre um Deus que não se cansa de escrever finais felizes para quem confia nele. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças do passado. São promessas do que Deus ainda vai fazer. O milagre de Tiago não terminou na sua cura. Foi apenas o primeiro capítulo de uma história que Deus escrevia através dele. Anos depois, enquanto ajudava a carregar um irmão paralítico até o altar, suas mãos, as mesmas que antes tremiam de dor, agora sustinham com firmeza aquele que buscava o mesmo milagre. E quando o homem se levantou, andando pela primeira vez em décadas, Tiago entendeu, Deus não o curara só para aliviar seu sofrimento, mas para que suas cicatrizes se tornassem pontes para outros. Hoje, ele olha para trás e vê que a dor que o prostrara foi o solo fértil onde nasceu sua missão. A fé não é um refúgio para os fortes, mas uma muleta para os quebrados. E a CCB? É o lugar onde Deus recolhe os pedaços dos que caíram e os transforma em vasos para derramar esperança. Lição que ficou: um milagre verdadeiro não termina em nós. Ele começa quando o usamos para apontar o caminho de volta para Deus, não com palavras, mas com mãos estendidas, joelhos dobrados e um coração disposto a ser a resposta de alguma oração. Porque no fim, a maior cura não é a ausência de dor, mas a presença de um propósito. E Tiago, agora, vive o seu, ser a prova de que Deus ainda faz o impossível, especialmente através daqueles que já conheceram o desespero.